Olá, Shalom, muito bom dia a todos, Boker Tov, More Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana, hoje, dia 21 do mês de junho do ano de 2022, do calendário gregoriano, e dia 20 do mês de Sivan, do ano de 5.782 do calendário judaico, terceiro mês do calendário judaico, mês de Sivan. Hoje, segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando essa semana, que é a Parashá Shelá. Parashá Shelá. A segunda aliá está no capítulo 13 de Bamidbar, Números, capítulo 13, do verso 21 até o capítulo 14, Passuque 7. Então, faremos a segunda leitura e quero aqui deixar o nosso shalom a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, e onde estamos aí com nossa sinagoga, em Curitiba, aonde estivemos ali neste Shabat, participando ali dos serviços, juntamente com a sinagoga, com o Shemuel, Zakai, e toda a liderança e todos os nossos irmãos, ao qual manda aqui o nosso shalom, um abraço a todos. Então faremos a segunda leitura, segunda aliá, Bamidbar, Números, capítulo 13, do versículo 21 até o capítulo 14, versículo 7. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Tzim até Herob, Lebo-Hamat. E subiram pelo sul, chegaram até Hebron, e ali estavam Ahimã, Sheshai e Talmai, nascidos do gigante. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Tsoan, do Egito, e chegaram até o rio Escol, e cortaram dali um ramo de videira com um cacho de uvas, e levaram-no e 2 varas, como também levaram romãs e figos. Esse lugar foi chamado de rio Escol, por causa do cacho que cortaram dali os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias, e foram e voltaram a Moshe, a Haron e toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Parã, a Cádiz, e deram a conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe a Moshe, e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e também dela emana leite e mel. E este é o fruto, porém forte é o povo que habita na terra. E as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos do gigante vimos ali. Amaleque habita na terra do sul. O Riteu, o Jebuseu e o Aromeu habitam no monte, e o Cananeu habita perto do mar, sobre a orla do Jordão. E Caleb fez calar o povo diante de Moshe, e disse: subamos e herdemo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos ou não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós.
e difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos a gente forte, os filhos gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. E levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes, e chorou o povo naquela noite, e queixaram-se contra Moshe e contra Arão, todos os filhos de Israel. E a congregação disse-lhes: Oxalá que tivéssemos morrido na terra do Egito, oxalá que tivéssemos morrido neste deserto. E por que razão o Eterno nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? De certo, melhor é para nós voltar ao Egito. E disse cada um a seu irmão: ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. E caíram Moshe e Arão sobre os seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E disse Yehoshua, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Lefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayu lana tabetocheinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Segunda aliá da Parashá Shelá é uma continuação de tudo quanto já comentamos na primeira aliá, da ida dos espias para a terra de Canaã. E ali foram espiar a terra para saber se a terra era boa. Eu tenho comentado, que tenho falado, e às vezes alguns pensamentos também fico meditando, em que existem dentro da Torá 613 mandamentos para cumprirmos. Claro que sabemos, né, que alguns desses 613 mandamentos são concernentes à terra de Israel, e por esse motivo não estamos ou seja, não devemos, não precisamos no momento cumprir alguns desses 613 mandamentos. Então, tirando os mandamentos que nós não precisamos cumprir por estarmos fora da terra de Israel e por não termos o Beit HaMikdash, ainda sobra muito mandamento. Sobram muitos mandamentos que nós temos que cumprir. E esses mandamentos que nós temos que cumprir é no nosso dia a dia, né? E alguns mandamentos são concernentes às festividades, então não ocorrem todos no mesmo dia. São mandamentos, alguns mandamentos são diários e alguns mandamentos são semanais, como a questão do Shabat, e alguns mandamentos são anuais, que são as festas que ocorrem durante o ano. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós já temos um número muito grande de mandamentos para nós cumprirmos, e de maneira então que, cumprindo estes mandamentos, nós temos a recompensa da parte do Eterno no que diz respeito a entrarmos na terra de Canaã. Então, o povo de Israel não precisavam ter enviado esses espias
para, por meio daquilo que apresentaram ao Moshe, a necessidade nenhuma de enviar os espias para verem a terra, aqueles 12 homens que foram enviados para ver como era a terra, se era uma terra boa, uma terra, se ela era terra forte, o que ela produzia. Não havia necessidade disso, porque a promessa da parte do Eterno que o Eterno levaria o povo até a terra de Canaã. E então Moshe envia esses homens, os espias, e eles então, diante do que viram, trouxeram a notícia. Então, dos 12 espias, 2, como Caleb e Josué, filho de Num, eles trouxeram a notícia dizendo que a terra era boa. E os demais disseram que a terra, embora era uma terra boa, mas lá tinham gigantes e que seria impossível eles vencerem aqueles gigantes e tomarem a terra. De forma que isso gerou um medo perante o povo, eles ficaram com medo e, por consequência disso, então, eles começaram a murmurar contra o próprio Moshe e contra o Eterno, porque o Eterno nos tirou da nossa terra, nos trouxe para o deserto, para morrermos aqui no deserto. Então, uma coisa que não precisava, né? Precisava ter enviado aqueles espias? Não precisava, porque o Eterno já havia assegurado que eles entrariam na terra de Canaã. Então, nós temos que fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Aquilo que a Torá nos manda fazer, nós vamos fazer. Então, dentro do que nossos sábios nos ensinam, cada mandamento, cada mitzvot tem criado uma cerca de forma que não ultrapassamos este limite, essa cerca que foi colocada por nossos sábios. Então, nós temos os mandamentos para cumprir e sabemos que até onde podemos avançar. E sabemos também que existem limites que não podemos ultrapassar, estes limites dos mandamentos. Então, ultrapassar esse limite muitas vezes é algo desnecessário, ou tanto de forma transgressiva, ou também de forma de zelo, né? Então, se nós temos uma cerca dentro do mandamento, por exemplo, do Shabat, e dentro do Shabat temos algumas limitações que nos são permitidos de fazer, Baruch Hashem, vamos fazer até ali. Agora, não precisamos colocar mais um peso, né? Mais um fardo, e às vezes dificultando a pessoa de guardar os seus mandamentos, né? De cumprir a Torá. Então, não havia necessidade nenhuma de ter enviado aqueles espias, e isso, por consequência, acabou trazendo grande problema tanto para Moshe, como o povo começou a murmurar, levantaram-se contra Moshe, tudo por causa daquilo que foi falado, né? Então, vários erros foram cometidos aqui pelo povo, né? Primeiro, porque aceitaram aquilo que os espias falaram, né? Então, os espias não tiveram a mesma visão de Josué e Caleb. Então, cada um vê de uma forma, né? É como aquela história que a gente já tem contado de um vendedor de uma grande empresa, uma empresa multinacional. Ela enviou um vendedor, e essa empresa fabricava sapatos, calçados, sapato, e a empresa enviou um dos seus vendedores para um país para abrir ali uma representação. E chegando naquele determinado país para onde ele foi enviado pela empresa,
este vendedor ficou muito desanimado logo que desceu do avião. Ele percebeu que naquela cidade, naquele país, ninguém usava sapato. E ele logo pensou, eu aqui vou morrer de fome, porque ninguém usa sapato. Então, para quê? Por que me enviaram para cá? E de maneira então que, vendo toda aquela situação, ele liga para a empresa e diz, olha, eu vou voltar, porque aqui nesse país para onde vocês me enviaram, eu vou morrer de fome, eu vou passar fome, eu vou ter dificuldade, porque aqui nesse país ninguém usa sapato. Eu vou vender sapato para quem? Se as pessoas não vendem, não compram, não usam sapato. Bem, a empresa aceitou. Ele voltou para o seu país e envia um outro vendedor. E chegando este lá no mesmo país, sem saber, sem ser falado nada, quando ele chega no mesmo país, que ele desce do avião, ele olha que as pessoas, nenhum usava sapato. O que ele pensou? Aqui eu vou ficar muito rico. A empresa vai crescer muito nesse país, porque aqui ninguém usa sapato, né? Então, é uma questão de visão. Então, o primeiro não teve aquela visão de um empreendedor, de um grande empreendedor. E o segundo, pelo contrário, já teve uma visão e a empresa cresceu, ele cresceu. Entendeu? É uma história, digamos assim, né? Mas tem coisas que cada um vê de uma forma. Então, às vezes a gente vê uma situação de uma forma, outro vê de outra, né? Então é onde a gente tem que sempre analisar, cada caso deve ser sempre analisado. E foi o que não aconteceu com os filhos de Israel. Eles não analisaram. Então, ali naquele momento, a maioria venceu, né? A maioria dos espias, que foram 10 contra 2. E na palavra dos 10, o povo acreditou e deixou de acreditar nos 2 que falavam, não, nós vamos, o Eterno prometeu, nós vamos entrar, nós vamos vencer o gigante. Não, eles deixaram se levar pela maioria. Então a gente sempre tem falado, não é a voz do povo, não é a voz de Deus. O que o povo falava não era aquilo que Deus realmente estava, Deus não estava compartilhando com aquilo que eles estavam falando. Pelo contrário, Deus estava nas palavras de Josué e Caleb. Então, mas o povo é assim, o povo muitas vezes deixa se levar por aquilo que a maioria das pessoas falam. Então, não devemos seguir dessa forma. Nós temos sempre que procurar analisar primeiro, porque a voz do povo não é a voz de Deus como se ouve aí fora, tá bom? É isso então. Ficamos por aqui na leitura da segunda aliá. Que Hashem vos abençoe grandemente neste dia, seja um dia muito próspero e que todos possam ter pensamentos positivos para que você possa avançar todos os obstáculos. Porque não existe nenhuma barreira que a gente não possa vencer. Tudo realmente é possível para aquele que acredita, para aquilo que crê. Que Hashem vos abençoe grandemente neste dia. Seja um dia próspero, um dia de alegria, de bênção, de fartura, de muito dinheiro no bolso e muita saúde também. E que Hashem possa enviar a cura aos que se encontram enfermos. Um grande abraço a todos. Shalom Lekulam, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom.